Você aprendeu os pontos meia e tricô e feliz da vida saiu para fazer um cachecol. E aí, a primeira normalmente peça que você faz é ponto meia no direito e tricô no avesso. Meia no direito, tricô no avesso. E aquela peça que você fez, toda animada, chega no fim e descobre que não importa o que você faça, ela enrola. Por que isso acontece? Acontece porque o ponto meia é o que faz esse Vzinho aqui, tá vendo? O ponto meia, ele é grande, ele tem aqui duas pernas ou dois braços aqui desse lado. No avesso, ele é o ponto tricô. O que ele faz? Ele faz só uma espécie de nozinho, tá vendo aqui embaixo dessa partezinha de madeira? Então, o ponto tricô, ele é pequenininho. O que acaba acontecendo? O meia, que é grandão, é fortão, ele se dobra para cima do ponto tricô, que é o pequeno. Então, sempre que você tiver um tecido que é meia no direito, tricô no avesso, vai enrolar, não tem jeito. Ele só não vai enrolar se você tiver feito em tricô circular, é aquela agulha que permite que você faça tubos. Então, isso daqui ficaria sem início e fim, ele fica um tubinho, que é o que você faz com manga. Você pode fazer trabalhos circulares como uma blusa inteira sem costura, mas daí para isso você vai usar ou agulha circular ou agulha de duas pontas, ok? Mas se você já fez o seu cachecol e tá lá toda triste pensando, oh meu Deus do céu, não vou poder usar, a não ser que seja esse rolinho aqui pendurado no pescoço, eu vou te dar uma boa notícia. Tem um jeito de você, deve ter outros, tá? Mas o que eu vou te mostrar é esse aqui. Tem um jeito de você resolver isso. E o jeito é o seguinte: você vai pegar a peça que você fez, vai desmanchar a sua última carreira, lá onde você fez o seu arremate. Você vai repor os seus pontos na agulha. Então aqui eu vou repor todos os pontos, vou desmanchando e vou colocando na agulha até o fim. Depois de colocar então todos os pontos de volta aqui na agulha, desfazer o arremate, você vai fazer o seguinte: você vai contar 1, 2, 3, 4 e vou colocar aqui um alfinetinho. Se você não tiver alfinetinho, você pode colocar um pedacinho de fio de outra cor, só fazendo um lacinho aqui, que é só para marcar de quantos em quantos pontos nós vamos deixar cair um ponto. Isso pode ser a cada 3 ou a cada 4 pontos. Então aqui 2, 4 e vou colocar mais um alfinetinho. E assim nós vamos fazer em todos os pontinhos que temos aqui na agulha. Conto 4 e ponho o alfinete. Por que eu tô fazendo isso? Porque é o planejamento do que a gente vai fazer. Vamos ver se vai dar certo, porque a quantidade de pontos vai variar dependendo do trabalho que você tem na agulha. Então veja, aqui eu fiquei com 4 pontos, aqui no outro lado eu fiquei com 5. Tudo bem, não chega a ser um grande ofensor ter um ponto a mais aqui desse lado. Mas vamos supor que fosse uma quantidade maior, que fossem 6, então valeria a pena dar uma remanejada aqui na posição dos meus alfinetinhos. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esses pontinhos aqui para outra agulha. Então vou passar esse, passo esse aqui, passei o quarto e o ponto imediatamente anterior ao alfinete eu não vou passar, eu vou deixar ele cair. Então deixei cair
Vou passar 1, 2, 3 e o ponto antes do alfinete eu tiro da agulha e deixo cair. Então, 1, 2, 3 e deixo cair, tiro o alfinete, ó. Tá vendo aqui? Os pontinhos estão ficando todos soltinhos aqui, ó. Eu já vou mostrar todos pra você poder ver como é que fica. Então, tiro aqui, tiro o alfinetinho, ponho os 3 pontos. Como eu disse, essa variação aqui pode ser de 2 ou 3 pontos e deixa cair o seguinte, tá? Aqui, e vou passar os últimos. Então, veja só como que ficou. Eu tenho aqui na minha agulha os pontos sobrando aqui na frente, que eu deixei cair. Esse pontinho que eu deixei cair, eu vou desmanchar. Então, vou desmanchar até lá na primeira carreira. Então, eu venho puxando aqui. Você pode desmanchar ou puxando o fiozinho ou ajudando com a agulha. E isso você vai fazer, se você fez um cachecol, você vai fazer em todo o seu cachecol. Então, vou desmanchando, desmanchando, até chegar lá no meu primeiro pontinho. Ó, tá aqui o meu primeiro ponto, tá vendo? Esse é o primeiro ponto. Esse meu primeiro ponto, eu vou passar a minha agulha agora aqui para trás. Eu coloquei aqui uma outra agulha de tricô, coloquei todos os fiozinhos aqui dos pontos que eu desmanchei aqui em cima dela. E agora eu vou refazer, eu estou aqui no lado do avesso, no lado do ponto tricô, e vou refazer toda essa minha coluna de pontos, só que eu vou refazer fazendo ponto meia. Então, eu vou ficar com aqueles pontinhos no lado direito em meia. E esse aqui, lá no lado direito, ele vai aparecer como se fosse uma coluna de ponto em tricô. E aqui do lado avesso, ficam aparecendo esses pontos aqui em tricô e vai ficar essa coluna aqui de ponto meia, certo? Se você tem a agulhinha de crochê, você vai colocar aqui a sua agulha de crochê e pega o pontinho e passa. Agulha de crochê, pega o pontinho e faz. E assim você vai fazer até chegar lá em cima no último fiozinho na hora de colocar esse ponto ali na agulha. Mas tanto faz, ou uma ou outra, você só deve tomar cuidado para não puxar demais nenhum dos fiozinhos aqui, tanto o fiozinho aqui que você está refazendo o ponto, como esse primeiro pontinho aqui que você acabou de fazer, para não ficar muito desigual essa coluna em relação às anteriores. Eu vou prender esse meu pontinho aqui com o alfinetinho para depois eu poder colocar ali na agulha, tá? Ok, trabalhei esse primeiro aqui, vou trabalhar o próximo. Então, novamente, vou desmanchar toda a coluna até chegar lá embaixo no primeiro pontinho e daí vou fazer a mesma coisa que fiz naquela primeira coluna ali com o ponto meia. Então, vou colocar aqui, tanto segurando o primeiro pontinho aqui nessa agulha
e vou colocar essa outra agulha aqui por baixo de todos os fiozinhos dos pontos que eu desmanchei. E agora vou tecer novamente. Você só tem que tomar cuidado para não pular nenhum fiozinho, tá? Por exemplo, aqui eu já estava pulando o primeiro, não pode, senão você vai ficar com o fio perdido lá no lado direito do seu trabalho. Então, tenha cuidado para sempre tecer todos os fios e na ordem correta, não inverter nenhuma posição. E assim eu vou fazer em todas as colunas. Pronto, fiz todos os cordões aqui de meia, as colunas aqui de meia. Aqui estão os alfinetinhos onde eu fiz o ponto meia. Veja agora como ficou o lado direito. Ele tem a intervalos regulares, uma coluna em tricô que fica escondidinha aqui no meio dos pontos em meia. O que eu vou fazer agora? Como eu deixei todos os meus pontinhos pendurados aqui, eu vou fazer um ponto tricô, porque eu estou aqui no avesso, e vou arrematar. Então, eu faço um ponto tricô, outro ponto tricô e derrubo o primeiro sobre o segundo. Faço um ponto tricô, porque é o que eu tenho ali, um ponto tricô, e derrubo o primeiro sobre o segundo, um ponto tricô, derrubo o primeiro sobre o segundo. E agora aqui, esse pontinho em meia, eu devolvo aqui para a agulha, tiro o alfinete, vou tecer esse ponto em meia e derrubo o primeiro sobre o segundo. E assim eu vou fazendo. Aonde é ponto tricô, eu faço tricô e derrubo daí o primeiro sobre o segundo. E aonde é meia, eu faço meia e derrubo o primeiro sobre o segundo sempre, né? Então, derrubar o primeiro sobre o segundo vai ser sempre igual. A diferença é que eu tenho que perceber aqui se é um ponto tricô ou se é um ponto meia, o próximo ponto que eu tenho aqui na minha agulha esquerda. Quando eu chego aqui no meu alfinetinho, devolvo o pontinho aqui para a agulha, é um ponto meia. Se você está acostumado a trabalhar o ponto meia aqui pela perna da frente, você vai pegar aqui, fazer o ponto meia e devolvo, passando primeiro pelo segundo. E assim eu vou até o fim, vou arrematar todos os pontos, só para a gente ver se resolveu o problema de ficar enrolando ou não. Então, enquanto eu termino de arrematar, o que eu quero te dizer é o seguinte: sempre quando você for pesquisar um ponto para tecer algum trabalho, é interessante que você observe se ele tem o meia intercalado com o ponto tricô, porque se ele for ponto jersey, meia no direito, tricô no avesso o tempo todo, ele vai enrolar, não tem jeito, tá? Então, o ideal é que você faça trabalhos em ponto arroz duplo, tijolinho de tricô. Tem uma série de pontos que você pode usar sem esse problema de enrolar. E aqui, a menos que seja, como eu já te disse no início desse vídeo, um trabalho tubular, que daí você não vai ter essa possibilidade de enrolar. Vou fazer novamente com o ponto aqui nesse sentido, porque se você tricotar desse jeito, vai ficar mais fácil de você enxergar. Uma das coisas que a gente sempre diz aqui no tricota é que não importa o jeito que você tricota, porque tem muitos jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. O importante é que aonde é para ter um meia, saia um meia, onde é para ter um tricô, saia um tricô, sem estar torcido, sem nenhum problema, certo? Então,
Sempre você deve prestar atenção ao jeito como você pega o seu ponto, porque dependendo do jeito que você pegar, se você, por exemplo, faz um meia pegando por trás, você vai ter uma forma de trabalhar. Se você pega o meia pegando aqui pela frente, já é outra entrada na agulha. Então é importante sempre só você prestar atenção nisso, para que o seu trabalho sempre fique bem bacana, saia tudo certinho. Então aqui nós já estamos quase acabando. Tem mais alguns pontinhos só. E já já você vai ver como ficou aquela pequena amostra que eu fiz e que enrolava inteira. Se você ainda não tem muita prática no tricô, é interessante que você faça uma amostrinha, que nem eu fiz essas aqui. Treine isso que você está vendo nesse vídeo, para que o teu trabalho fique perfeito quando você for executar. Lembra que só de soltar aqui ele enrolava, que nem isso aqui, ó. Eu solto, ó, ele enrola. Aqui tá no avesso, certo? Ó, aqui tá no avesso. Tá vendo como não enrola mais? Fica um pouquinho aqui na borda, tá? Mas é pouca coisa perto do que fazia antes, que você solta e enrola. Veja, quais são os cuidados que você vai ter que ter. O teu ponto vai ficar um pouquinho irregular quando você fizer essa coluna aqui de meia em intervalos regulares. Mas você vai dando uma ajeitadinha daí para o teu ponto ficar mais bacaninha, e depois que você terminar tudo isso, você pode molhar a sua peça, alfineta ligeiramente esticada e deixa secar. O teu ponto vai ficar bem mais bonitinho, tá? Então, para não enrolar o seu ponto jersey, desculpe, mas não tem como. Ele sempre vai enrolar. Ponto jersey enrola. Meia no direito, tricô no avesso é o ponto jersey e ele enrola. O jeito de desfazer isso, uma das sugestões é fazendo colunas de meia a intervalos regulares. E essa coluna de meia não pode ser muito próxima da borda, tá? Você tem que deixar pelo menos uns 3 pontos aqui no início, porque senão você vai alongar demais os pontos da borda, tá? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Curta a nossa página no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube e lembre de ativar as notificações, assim cada vez que nós fizermos um vídeo, você vai ser avisada que tem um vídeo novo para você dar uma olhadinha, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.